Olá e boas-vindas a mais este material explicativo trazido pela Ford College. Hoje, a nossa missão é super empolgante. Nós vamos finalizar a construção de um projeto essencial. Podemos pensar em tudo que a gente viu até aqui como se fosse a montagem daquele móvel gigante e complexo que chega todo desmontado. Nas fases anteriores, a gente já organizou todos os parafusos, as tábuas de madeira e as ferramentas na mesa. E hoje é o grande dia de escrever o manual de montagem mestre. Aquele documento exato que vai garantir que na hora de juntar todas essas peças lá no ambiente de produção, absolutamente nada pegue fogo. Vamos mergulhar nessa? Só para a gente se situar no nosso currículo, chegamos no capstone do curso de Introdução à Implantação na Solana. E o que vamos ver agora constrói diretamente sobre a fundação da nossa lição passada, que focou exatamente em como documentar o processo. A nossa agenda para criar esse diagrama mestre hoje é bem direta e tem 5 pontos. 1. A peça final. 2. Os critérios de aceitação. 3. Construção do documento. 4. Validação e testes. E 5. Documento como código. Bora lá? Começando pela seção 1, a peça final. Qual é o grande objetivo de tudo isso? O nosso objetivo máximo aqui é sintetizar toda a implantação em uma verdadeira planta de engenharia desenhada à tinta no papel, sabe? Aquele documento oficial com carimbo e tudo, prontinho para ser usado na rede Solana. A gente tem 3 passos que desenvolvemos antes, e eles não são artefatos separados ou arquivos soltos que a gente joga numa pasta e nunca mais abre. Na verdade, eles são componentes cruciais que se encaixam perfeitamente. O escopo vai definir o destino, onde a gente quer chegar, a estratégia dita a ordem rigorosa de execução e o handbook traz aquele passo a passo operacional e as decisões que foram tomadas. É justamente a junção milimétrica dessas 3 peças que cria uma estratégia à prova de falhas. Avançando para a seção 2, os critérios de aceitação, o famoso fator prontidão. Como é que a gente sabe se o documento está realmente, de fato, pronto para o ambiente de produção? É só pensar nos preparativos de lançamento de uma nave espacial. Os manuais do motor e do sistema de combustível têm que estar perfeitamente alinhados, sem nenhuma margem para dupla interpretação, e a nossa lista de verificação exige exatamente esse nível de rigor. As métricas precisam estar nítidas, as tarefas têm que ter responsáveis nominais explícitos, os checkpoints, runbooks e registros de decisão devem ser super executáveis e fáceis de rastrear. O pulo do gato aqui é o seguinte: imaginem uma pessoa desenvolvedora exausta, operando de madrugada, ou um time de infraestrutura que acabou de assumir o turno. Eles precisam bater o olho, ler e executar tudo sem ter que fazer absolutamente nenhuma pergunta de esclarecimento. Tudo tem que estar óbvio. E isso nos leva à seção 3, construção do documento. Como é que a gente estrutura tudo isso do zero? Chegou a hora de colocar a mão na massa e levantar as paredes da nossa estratégia, montando esse documento mestre, fisicamente. A ordem de montagem é bem literal. A gente começa alinhando o escopo e os objetivos. Logo em seguida, amarramos o plano de execução. O terceiro passo é injetar o runbook com os checkpoints e finalizamos de um jeito bem robusto com as listas de verificação e as passagens de bastão, que a gente chama de handoffs. Uma dica de ouro durante essa montagem: ao encontrar detalhes conflitantes entre as equipes, tipo nomes diferentes atribuídos à mesma tarefa, a melhor saída é sempre escolher a fonte mais confiável, registrar essa decisão de forma transparente e manter a consistência impecável do início ao fim. Na realidade do dia a dia da engenharia, a diferença entre o sucesso e uma falha catastrófica é absurdamente nítida. Desse lado esquerdo, a gente tem a receita clássica para o desastre: um runbook ruim, cheio de anotações vagas e passos jogados sem lógica nenhuma. Já do lado direito, temos o nosso padrão ouro. A precisão é a chave aqui. O documento exige comandos que sejam realmente executáveis e resultados esperados que estejam super claros. E tem mais, algo que merece todo o destaque. Se um passo carrega qualquer risco, o comando explícito para reverter aquela ação, o famoso rollback, tem que estar documentado ali mesmo, na linha imediatamente abaixo, sem desculpas. Isso nos leva direto àquele princípio fundamental de mostrar, não apenas falar. No ambiente Solana, verificar a saúde da rede é o passo 0, certo? Mas não adianta só escrever lá, cheque no RPC. É vital documentar o comando exato, como esse curl de exemplo, e mostrar na mesma linha que o retorno esperado é um JSON dizendo status OK. Dessa forma, a pessoa que estiver operando consegue ver com clareza qual é a cara exata do sucesso. Isso evita alarmes falsos ou, pior ainda, paralisações completamente desnecessárias na nossa infraestrutura.
Complementando esses comandos exatos, a gente tem a matriz de responsabilidades. Essa é aquela estrutura cirúrgica que garante que a equipe saiba perfeitamente para quem ligar ou, vamos ser sinceros, em quem colocar a culpa se alguma coisa der errado às 3 da manhã no meio da implantação. Brincadeiras à parte, é simplesmente imprescindível listar o componente, o e-mail de contato exato da pessoa que responde por ele e os critérios de aceitação para que aquela área seja dada como devidamente validada e pronta. Depois de definir quem faz o quê, a nossa atenção total vai para a lista de verificação de prontidão. Esse é o nosso último portão antes do lançamento. É imperativo que cada item listado aqui seja totalmente binário, ou passa ou falha. Não existe mais ou menos na verificação de segurança ou no monitoramento. E um detalhe que não pode passar batido: cada verificação precisa incluir uma evidência anexada. Pode ser o caminho de um arquivo de log, um link ou um ID de execução lá no nosso pipeline. Tem que ser uma prova irrefutável de que a checagem realmente aconteceu com sucesso. Passando agora para a seção 4, validação e testes. É a nossa prova final. Olha só, não adianta nada ter a planta de engenharia mais bem desenhada no papel se ela não for rigorosamente testada contra o mundo real. Um plano só é de fato bom depois de apanhar um pouquinho na prática. Então, esse fluxo de validação passo a passo garante que as falhas estruturais sejam pegas muito antes de tocar na produção. O passo 1 é uma autoavaliação brutalmente honesta. O passo 2 é a revisão por pares, que é pedir para uma pessoa colega checar com uma lupa os itens críticos como os portões de aceitação. E o passo 3, extremamente estratégico, são os ensaios, os famosos dry runs. É a nossa capacidade de rodar comandos de leitura de forma não destrutiva, só para ter certeza absoluta de que a infraestrutura responde exatamente da forma que a gente mapeou. E, finalmente, chegamos à seção 5, documento como código. É a filosofia por trás de todo esse esforço. Depois de testar tudo e validar a implantação, a gente revela a filosofia definitiva que sustenta cada página que a gente construiu hoje. Fica o destaque para esta frase: documento como runbook é um plano legível por humanos e executável por máquinas. Entender e colocar essa dualidade em prática é o que realmente reduz o atrito e a confusão na hora de passar o bastão entre as equipes de operações. O nosso documento mestre não é um texto estático morto ali num sistema. Ele funciona como uma verdadeira ponte tecnológica, conectando a nossa estratégia humana flexível com a precisão fria e cirúrgica que a máquina exige para rodar sem falha. Com essa estratégia agora perfeitamente redondinha e validada, a grande pergunta que fica no ar é: como é que a gente pega todo esse projeto estruturado de ponta a ponta e transforma isso em pipelines automatizados de integração contínua? A resposta para isso é exatamente o que pavimenta a nossa próxima etapa em introdução aos scripts de implantação. Lembrando que este material explicativo é um oferecimento da Forge College. Para continuar desvendando a arquitetura da Web3 e mergulhar fundo nesses temas vitais de engenharia, é só visitar o site forge.college. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.